História da fé de um povo, no Jubileu de Ouro da Igreja de Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida. Nos finais do século XIX, quando as Virgens Matas cobriam o sertão do estado de São Paulo, tinha-se início, no oeste, as primeiras lavouras de café. É nesse contexto que chegam levas e levas de imigrantes para colonizar as novas terras e fundar e povoar as primeiras cidades. A história de fé começa com um pequenino agrupamento de sítios ao redor de uma pequena capela de madeira, simples e solitária, dedicada à já tão venerada Maria, na sua Imaculada Conceição. A religiosidade popular vê com os olhos da fé o que muitos não viam. De uma minúscula capela há de nascer uma comunidade, uma família e uma cidade. Ninguém haveria de crer que nos finais do século XIX, o que era um simples lugarejo, uma clareira cercada de mata virgem, com suaves colinas recobertas de capim, poderia dar origem à história de fé de poucas pessoas que celebravam com o reconhecimento do pastor de São Paulo os ofícios sagrados a Deus. Desde o nascer ao pôr do sol se celebra um sacrifício perfeito daquele filho que nasceu da Virgem Maria e foi imolado como cordeiro sem mancha pela salvação de todo o mundo. Logo nos primeiros anos que sucederam a 1901, começaram a chegar na região de Belo Monte, no município de Piraju, muitos imigrantes. Essas famílias se mesclaram com as primeiras famílias caboclas, vindas de Minas Gerais, para formar as fazendas de café, que foram o impulso do progresso na região. Na década de 1920, em torno da pequenina capela, no alto da colina do Vale de Ribeirão da Água Virtuosa, surgem casebres de madeira e as primeiras habitações de tijolos. A capela, símbolo e marco do início de tudo, também é reconstruída em tijolos assentados no barro, agora maior, para acolher as tradicionais famílias católicas. Segundo relatos dos antigos habitantes, a primeira capela havia padecido em um incêndio. Nessa mesma década, 11 primeiras casas e 2 estabelecimentos comerciais assinalam a primeira fraca e pequena urbanização. A fé e a religiosidade desmedida desse povo fazem com que as celebrações religiosas, sejam elas terços, novenas, missas ou as 4 grandes festas anuais, tornem-se o centro para o qual se volta toda a esperança e toda a cultura nesse longínquo lugar perdido sobre a Serra de Fartura. Esperança em progredir com o trabalho duro e a labuta da vida rural. Esperança de constituir uma família, de dar uma vida melhor às gerações que o sucederem. Esperança sem limites em Deus e Nossa Senhora. É nesse contexto que na década de 1940 surgem as primeiras congregações religiosas, como as Cruzadas para os jovens e as Filhas de Maria e a Congregação Mariana para os adultos. Essas congregações leigas mantêm viva a fé de uma comunidade celebrante que recebe a cada 15 dias a visita de um sacerdote vindo da paróquia de Fartura ou de Piraju. As festas, que aconteciam a cada 3 meses, reuniam uma grande quantidade de pessoas vindas de todos os sítios e fazendas da redondeza. Essas eram o ponto alto da vida social e religiosa da pequenina Taquaras. Nelas, muitas pessoas acabaram se conhecendo e até mesmo namorando e casando. Festas estas que transpareciam o orgulho e o capricho nas decorações que se faziam por toda a rua principal repleta de barracas. No fim do ano de 1954, a comissão da Igreja de Taquaras, presidida pelo Sr. João Tonon,
achou que a antiga capela estava precisando de uma reforma, mas como era pequena e estava muito danificada, acharam melhor construir uma nova igreja. Foi feita uma reunião com o povo a fim de saber se concordariam e colaborariam com essa construção. Aprovado por todos, as arrecadações das 4 festas que se faziam ao longo do ano financiaram, a partir de 1955, a compra dos tijolos, que perfaziam aproximadamente um total de 125 mil, e outros materiais. Houve também muitas doações espontâneas de dinheiro e materiais de construção. Nisso tudo, uma das dificuldades encontradas era que as olarias da época não comportavam uma demanda tão grande. Outra grande dificuldade foi a terraplanagem, já que não havia tratores naquele tempo. Com muito custo, foi conseguido uma niveladora da Prefeitura de Piraju, município ao qual pertencia o bairro de Taquaras. A comissão da igreja, junto com os construtores, começaram a percorrer a região em busca de um modelo arquitetônico para a nova igreja. E lhes agradou a igreja de Pratânia, naquele tempo patrimônio do município de São Manuel. Escolhido o modelo em janeiro de 1956, num dia festivo com comidas e bebidas, assentou-se a pedra fundamental. Em conjunto com o padre Salvador, a comissão da capela, os senhores Batista Tonon e João Tonon e mais 2 senhoras, Luísa Machado e Antoninha Espanhola, desceram a vala dos alicerces no aclamado ato simbólico. Em fevereiro do mesmo ano, foi firmado o contrato de construção com o senhor Celso Malagode, de Piraju. Nesta gigantesca construção, para o local e época, ajudaram muitas pessoas, destacando-se os mestres de obras, senhores Oswaldo Testa e Luiz Montanher. A obra foi finalizada em 10 de setembro de 1959 e num domingo, dia 8 de novembro do mesmo ano, depois de um dia de fortes chuvas, foi ministrada a solene bênção litúrgica do novo templo, por sua excelentíssima, reverentíssima Dom Frei Henrique Heitor Gulan Trindade, arcebispo de Botucatu, na presença de autoridades como os senhores prefeitos de Piraju e Itaguaí, os padres teatinos, reverendo de Lúcia, Badami, Bincelli. Em dezembro de 1970, o arcebispo de Botucatu, Dom Vicente Ângelo José Marchetti Zione, nomeia o reverendo padre Ângelo José Ramires Lucena, primeiro pároco, e eleva a capela de Nossa Senhora do Patrocínio, em Tejupá, à condição de paróquia. O citado padre decide morar na casa paroquial da Capela de Nossa Senhora Aparecida, em Taquaras, e fica por 5 anos na condução da paróquia. Ele escreve no livro Tombo, em 1971, sobre a escolha de Taquaras e sobre a nossa cinquentenária igreja. A igreja de Taquaras era a mais bem apresentada. Pouca coisa havia nesse tempo que melhorar. Também vistosa, pouco menor que a de Tejupá, colocada ao alto do povoado, orientada para o nascente. O povoado, bem pequenino, parecia desproporcionado ao tamanho do templo. Mas acontece que os fiéis, nos dias de celebração religiosa, apareciam numerosos de todos os lados, dos sítios e fazendas. A população de Águas Virtuosas jamais esteve desamparada pela igreja. Prova disso é o atendimento dos padres, que desde os finais do século XIX, sempre prestativos, conduziam oficialmente a vida religiosa na capela de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Esses respeitáveis sacerdotes moram no coração da comunidade e jamais serão esquecidos. Stella del mare, succurre cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti natura mirante tum sanctum genitorem,
soccorri il tuo popolo vacillante che anela a risorgere, tu che, nello stupore di tutto il creato, hai generato il tuo creatore. As celebrações, procissões, festas, catequeses e demais reuniões espirituais marcam a viva história de uma fé que jamais deixou de se apagar, mesmo em meio a inumeráveis críticas ou pela desistência de muitos. Nunca o povo de Deus deixou de transmitir às gerações posteriores a sua tradição, seu amor e sua fé. Religião é um ato de amor contínuo, prestativo, que se põe a serviço. Assim também é uma amizade duradoura, uma grande família de amor e solidariedade, que junta, caminhou e cuidou para que a chama do amor, da fé e da esperança, grandes dons teologais, de modo algum se apagasse da vida das pessoas. Assim é a nossa comunidade.